Bem, boa noite, né, a todos os ouvintes, nossos internautas aqui do DF, também várias regiões do Brasil. Quero aqui já pedir para vocês, né, participar da nossa live, compartilhando e mandando as suas sugestões. Pode mandar perguntas, né, sobre os assuntos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Primeiro eu quero convidar todos para acompanhar o meu podcast, né, que nós estamos fazendo toda terça-feira sobre os temas importantes. Então, toda terça-feira, a partir das 18 horas, né? O podcast pode ser encontrado em diversas plataformas, né? E mais detalhes estão aí nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Bem, vamos começar a nossa live de hoje falando de um assunto que tratamos aqui na última semana, o coronavírus, né, que foi confirmado hoje o primeiro caso aqui em Brasília. Uma moradora do Lago Sul, de 51 anos, e segundo informações, o primeiro exame deu positivo para o coronavírus, mas falta ainda a confirmação da contraprova. A paciente deu entrada aqui no pronto-socorro do Hospital Dyer, aqui do Lago Sul, no dia ontem, né, dia 4, mas os primeiros sintomas apareceram há mais de 7 dias. A paciente viajou para Londres e Suíça entre o dia 25 de fevereiro e 2 de março. Começou realmente a apresentar esses sintomas no último dia 26 de fevereiro, ainda viajando. Segundo informações preliminares, o Ministério aguarda agora a contraprova. Aqui no DF, 20 casos são suspeitos. O caso é o sexto confirmado no Brasil. Mais cedo, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro confirmou o quinto caso. Os outros 4 estão localizados em São Paulo, né? Bem, já falamos aqui, não é preciso nenhum pânico, mas todo mundo aí tem que ficar atento com as orientações aí do Ministério da Saúde, né? Tem aí a questão de lavar as mãos, né, com sabão e saber lavar direitinho, não é? Então, a prevenção é fundamental. Então, cada um se cuide aí para não ter problema, né? Bem, mudando do assunto aqui, nós vamos agora, antes de entrar nos temas principais, quero lembrar aqui, né, a comunidade está nos assistindo também, do Jardim Botânico, né? Lembrar que o Jardim Botânico de Brasília completa agora domingo, dia 8 de março, 26 anos, aliás, 35 anos. O Jardim de Brasília foi o primeiro jardim botânico no mundo a manter coleções de plantas no seu ambiente natural. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Muito bacana o Jardim Botânico aqui do Distrito Federal. Muito importante lembrar também que neste domingo agora, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, né? Quero aqui convidar a todos para acompanhar a homenagem que vamos fazer a todas as mulheres no programa Todos pelo DF, na Rádio Atividade, que nós fazemos todo domingo, que vai ao ar, né, de 7 da manhã às 9 da manhã, domingo, né, Rádio Atividade 107.1 da FM, Rádio Atividade. Bem, antes de abrir com as notícias aqui da semana, né, antes de falar do tema das Forças Armadas, né, e a questão da segurança pública, o aumento da segurança pública do DF, só vou fazer um balanço rapidamente aqui da semana, para depois a gente entrar nesses 2 temas principais, que é a questão da segurança pública do DF, a questão do reajuste e a questão dos policiais, dos militares das Forças Armadas que estão aguardando ansiosamente aí as notícias que ficamos de dar aqui hoje, né? Bem, essa semana trabalhei muito, quem acompanhou a TV Senado ontem, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, né, nós começamos a votar as grandes reformas, e a mais adiantada é exatamente a reforma dos fundos. Nós no Brasil tem mais de 280 fundos, e a maioria deles não são executados, são contingenciados, né? Para vocês terem ideia, o fundo da universalização das telecomunicações tem quase 30 bilhões, e ele foi criado para botar os orelhões aí na cidade, no Brasil todo, né? Ninguém mais usa orelhão em lugar nenhum. Eu mesmo apresentei um projeto logo que entrei na Câmara dos Deputados,
para poder utilizar esse recurso em banda larga nas escolas. Até hoje a gente não conseguiu. Esse dinheiro só serve para superávit primário. Então, Paulo Guedes resolveu acabar com todos os fundos, à exceção dos fundos de matéria constitucional. Então, o fundo do Centro-Oeste, FCO, o fundo Nordeste e do Norte, esses são constitucionais, estão sendo mantidos, né? Mas nós conseguimos ontem, muita luta, né? Eu fiz um apelo, não sou nem da CCJ, mas fiz questão, sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Então, eu já sabia, né? O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, ele é fundamental para nós, né? A FINEP, que é a Secretaria Executiva do Fundo, mas também grande parte disso sempre foi contingenciado. Para vocês terem ideia, em 2019 eram 6 bilhões. Nós não executamos nenhum bilhão. Então, para nós era fundamental manter este fundo da ciência e tecnologia. E ontem, então, na CCJ, a gente conseguiu conversar com senador por senador, com os líderes de cada bancada, conversamos com o relator, com o líder do governo, e nós conseguimos manter não só o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, mas também o Fundo da Segurança. Então, aquela questão do Fundo Penitenciário e o Fundo de Segurança Pública, foi mantido também esses fundos. Nós já tínhamos garantido a saúde e a educação, e agora, então, foi acertado, o relator acatou, e foi mantido o Fundo da Ciência e Tecnologia e da Segurança Pública, inclusive o sistema penitenciário. Então foi uma vitória grande aí. Quem acompanha a área de Ciência e Tecnologia sabe o que eu estou falando. A movimentação imensa. Eu quero agradecer aqui a presença de pesquisadores do Brasil todo, as instituições todas que estiveram aqui, foram fundamentais na mobilização, né? Mas conseguimos essa grande vitória. Eu espero que o Brasil possa começar a investir na ciência, tecnologia e inovação, né? Quero aqui também aproveitar para fazer um balanço aqui, né? Nós vamos fazer agora, participei agora semana passada, inclusive na Câmara Legislativa, de uma homenagem dos 60 anos da residência médica no Distrito Federal. Então estavam lá todos os nossos residentes, jovens médicos aí, e também todos os médicos que iniciaram aqui há 60 anos atrás. Então tivemos lá a presença do Jofran, que foi nosso grande secretário de saúde, né? O Pinheiro, que é um médico, né, que inclusive cuidou da época lá do hospital de base, foi um dos primeiros residentes médicos em Brasília. Então tinha lá os pioneiros, muito legal, acho que uma justa homenagem realmente a esses médicos que, né, honraram realmente a sua profissão, fizeram um belo trabalho. Então parabéns a todos os médicos residentes. Então parabéns aí ao Jorge Viana, que foi o deputado distrital que fez essa bela homenagem. Quero dizer também, agradecer, né, todos os educadores, né, que são os diretores, vice-diretores das escolas. Estive lá em Planaltina, fui muito bem recebido, presença maciça dos diretores e vice-diretores de todas as escolas. Eu consegui 35 milhões e colocamos em 218 escolas, direto na escola. Então, conversei muito, nós temos que valorizar os diretores das escolas, porque eles é que fazem e conduzem realmente a qualidade da educação na escola. Então é fundamental, né, cuidar deles. Estão abandonados, ganham R$ 1.100, viu, gente? Vocês estão acompanhando aí, para vocês saberem, para ser diretor de uma escola em Brasília, né, de fase inicial, educação infantil, ensino fundamental inicial, R$ 1.100 de gratificação, para cuidar do patrimônio da escola, do processo pedagógico da escola, responsável por toda a escola e pelo desenvolvimento da educação. R$ 1.100. Não paga nem combustível dele e o celular, ele usa a internet, porque acaba tendo que pagar isso, porque essa conversa de banda larga na escola não existe, só se passa fora da escola. Dentro da escola não tem banda larga em lugar nenhum. Eu quero agradecer aqui aos diretores de Planaltina, os vice-diretores, estavam presentes também
os representantes da saúde, porque eu botei muito recurso para a saúde também, os conselhos tutelares também, a gente conseguiu colocar recurso praticamente em todos eles, né? Então, quero agradecer de coração a todos os diretores de Planaltina. Hoje de manhã, inclusive, fiz no Guará, hoje foi com todos os diretores e vice-diretores de escolas especiais, são 14 escolas em Brasília. Só vocês precisam conhecer a escola, tem que ir lá e ver o trabalho que é feito. Em Brasília, hoje a educação especial, ela é invisível. Ninguém vai, ninguém cuida, não é? Não tem nada, falta tudo, né? Então, vale a pena as pessoas conhecerem o trabalho que esses professores e diretores fazem, né, com os deficientes, né? Realmente merece toda a atenção nossa. E agradecer também, né, já amanhã, sexta-feira à tarde, vou encontrar com todos os diretores, vice-diretores e outros na área de saúde, conselho tutelar também, de Taguatinga. Então, amanhã à tarde estarei em Taguatinga e conto com a presença de todos, né? Bem, lógico, assim como eu tive na educação, também tive lá nos hospitais. Eu tive uma visita maravilhosa lá no Hospital do Câncer, né? Primeiro, relembrar que nós conseguimos 125 milhões para construir o Hospital do Câncer. Tínhamos perdido o prazo, recuperamos o prazo e agora o processo de licitação começa agora. Mas ao lado do terreno do Hospital do Câncer tem o Hospital da Criança, que era um hospital de primeiro mundo, não fica devendo para ninguém, nenhum hospital particular tem a estrutura, a competência e realmente a organização do Hospital da Criança. Nós botamos lá, eu botei 800 mil de uma emenda individual para comprar equipamentos, mas a bancada anterior, que eu corri atrás agora também, né, nós liberamos agora 80 milhões para o Hospital da Criança. Um hospital maravilhoso, está ampliando agora, está recebendo agora também a pediatria do hospital de base, é um hospital maravilhoso. 80 milhões que a bancada destinou para custeio, inclusive, até porque no ano retrasado nós colocamos 80 milhões para construir, para reformar os hospitais, parte elétrica, parte hidráulica e parte das caldeiras, até hoje não fizeram, mas realmente eu tenho que tirar o chapéu lá para toda a equipe da diretoria do Hospital da Criança, né? Abrace também, trabalho voluntário, que vocês nem imaginam quantas pessoas voluntárias que trabalham no Hospital do Câncer, fazendo um trabalho assim espetacular, vale a pena ir lá conhecer, né? Bem, quero também agradecer, né, a todos os internautas aí que nos enviaram mensagem falando sobre a manutenção do veto 52, né? Deixar claro aqui que votamos pela manutenção, né? Aliás, não chegamos nem a votar, mas nós tínhamos já fechado questão com relação a isso. Meu partido fechou questão, mas eu também já tinha anunciado a manutenção dos 52. De fato, o orçamento hoje, grande parte dele, que foi uma emenda que foi aprovada o ano passado, a emenda número 100, é uma emenda constitucional, e a emenda 102, né, que é a emenda constitucional, e introduz o orçamento impositivo. Agora, realmente, as despesas discricionárias, que é essa que está sendo discutida, como não tinha uma regulamentação, né, o relator criou essa figura de emenda de relator, né? E uma coisa incrível, porque ele nem será relator a partir de 1º de abril, vence o mandato de toda a comissão de mista do orçamento, então ele vai deixar até de ser relator. Então essa figura esdrúxula, né, de emenda de relator que já não será relator. Então foi feito realmente. O presidente mandou para o Congresso 3 PLNs e quase que votamos ontem mesmo, mas não dava para votar, porque tem que ler pelo menos o que está escrito ali, analisar direitinho. Então a gente definiu de botar na comissão mista, dentro do trâmite normal, regimental. Então, esses PLNs serão votados na terça-feira que vem e já está marcada a reunião do Congresso para terça-feira também, às 14 horas. Então,
Nós vamos votar essas matérias, mas a gente foi mantido o voto pela Câmara. Como foi mantido pela Câmara, não chegou nem a votar no Senado. Então, a mobilização aconteceu, foi muito bom para chamar a atenção. O próprio Executivo, né, de mandar também a regulamentação, para não ter mais esse tipo de coisa, né? Mas, de qualquer forma, parabéns a todos pela mobilização e nós, né, votamos pela manutenção do voto. Bem, vamos conversar então, não é, os assuntos principais aqui, né? Já quem já quiser fazer alguma pergunta, podem já encaminhar. Bem, vou falar primeiro sobre a segurança pública do DF, né? O que está acontecendo? Porque era para a gente ter votado ontem, na Comissão Mista do Orçamento, o parecer do PLN número 1, que está com parecer favorável para votar. Mas o fato de ter votado ontem ou votar terça não faz nenhuma diferença, porque até terça, até às 14 horas de terça, não haverá reunião do Congresso. Nós temos que votar na CMO e depois votar no Congresso. Então foi bom. Isso para a segurança pública do DF foi maravilhoso, esse PLN 234 aí, porque é prioridade de todo mundo. O governo está aguardando a votação desse PLN para concluir definitivamente essa questão do orçamento, né? Então, é evidente que antes do PLN 234, nós vamos resolver o problema do PLN 1, que nós devemos votar na terça-feira, antes da reunião do Congresso. Eu quero dizer para vocês que está sob controle. Já conversei com vários membros da comissão e não haverá muita dificuldade de aprovar, né, na Comissão Mista do Orçamento. Depois nós vamos para o plenário. No plenário ficou então alguns vetos que serão votados antes, porque você não pode votar nenhum PLN se tiver algum veto trancando a pauta, e tem. Nós vamos votar os vetos primeiros. Provavelmente essa terça-feira vai estender até tarde da noite. Vamos votar os vetos e, na sequência, os PLNs. O primeiro é o nosso, que é o da Segurança Pública do DF, que retira da LDO, exclui o Fundo Constitucional, o DF, da LDO, da proibição de reajuste. E nós já conversamos, está no parecer inclusive, né, e estamos conversando com os membros da CMO, dizendo que isso aí era para ter feito em 2019. Não foi feito por questão orçamentária, né? Tiraram o recurso do orçamento da PM e do Bombeiro, e na hora de dar o reajuste, cadê o orçamento? Não tinha. Como já estava no recesso, tivemos que aguardar agora o PLN 1 para poder dar o reajuste. O orçamento já existe, já está no orçamento a previsão para os reajustes. Então será 8%, né, no geral. Então, policiais civis. Mas não é, o PLN apenas autoriza. Nós temos que aprovar o PLN na Comissão Mista do Orçamento, aprovar no Congresso na terça-feira. A partir da aprovação, o Executivo, então, pode já emitir a medida provisória. É a medida provisória que vai tratar dessa questão do reajuste. Então, ela não veio para cá. Mas você sabe, medida provisória, a partir da edição, publicou no Diário Oficial, está valendo. Então, a gente aprovando o PLN1 na terça, na Comissão Mista do Orçamento. Já entra na pauta no mesmo dia, na sequência, que está combinado isso com o presidente do Senado. A gente vota os vetos e em seguida o PLN1. Votou, é Congresso, é só uma vez. O presidente da República, no dia seguinte, né, já pode então emitir a medida provisória. Nessa medida provisória, virá um reajuste de 8% para a Polícia Civil. Por quê? Porque lá não tem gratificações. É mais fácil, né? Porque tem lá sobre a remuneração 8%. No caso da PM e do Bombeiro, né, tem evidentemente que diversas gratificações, soldo, etc. Então o que nós estamos fazendo? O reajuste que virá na medida provisória é 25% da VPE, que é uma gratificação que existe, que é equivalente, no geral, vai dar os 8% de aumento para os policiais militares e bombeiros. Evidente que eu já alertei, né? Óbvio que eles já fizeram todo o impacto, está tudo pronto,
mas nós detectamos que esse estudo que foi feito, quando você dá 25% na VPE, há uma diferençazinha de reajuste. Né? Então, quando você dá 25% na VPE, que a gente imaginou que corresponderia a 8% para todo mundo, não, dá umas distorções. Né? O pessoal já colaborou com a gente, mandando um impacto para dar 8% para cada um. Quando eu falei com o ministro Jorge, ele ficou com essa preocupação, porque eles têm um valor global já definido de impacto. Quando eu mostrei para ele, né, que dando 25% para todo mundo tem diferenças, ele ficou preocupado, mas assim, olha, tem que fazer de uma forma que não extrapole o valor que já está, né, definido e autorizado aqui. Então nós estamos aí discutindo esse ajustezinho, porque quando você dá 25% no VPE do coronel, não é a mesma coisa que você dá 25%, não vai dar 8% quando você dá 25% para o soldado ou para o cabo. Tem diferençazinhas, não é, aí que a gente está tentando resolver isso. Mas de qualquer forma, a promessa de campanha e que foi dito pelo governador é que ele vai para a Polícia Civil dar paridade com a Polícia Federal, isso aí é histórico. Tem 10 anos que não acontece, porque houve esse problema, mas já tem 10 anos que a Polícia Civil não tem reajuste. Então, óbvio que o governador, pelo que ele prometeu, tem que seguir aquilo que nós aprovamos no ano passado. Tem lá o calendário de aumento para chegar nos 37, né? Que vai ser 8% agora, né? Se fosse pelo que nós já tínhamos aprovado no ano passado, agora em abril eles já teriam acumulado 14%. Então eu espero, não sei se vai ser isso, mas o governador provavelmente irá complementar de acordo com aquela tabela que ele fez, que nós fizemos aqui, que ele concordou, né? Até 2021 concluiria os 37%. Espero. Lógico, para manter também o reajuste da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, nós também fizemos aqui, encaminhamos para o governador e para o presidente da República, para manter essa mesma paridade, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro, para a gente não ter tratamento diferenciado dentro da segurança pública, não dá satisfação para ninguém. Nós também fizemos da mesma forma, né, o reajuste em 2020, 2021, 2022. Está lá na proposta que nós fizemos. Mas isso aí é questão do GDF. Se acontecer, o que nós estamos trabalhando. Eu já estou lendo, analisando, calculando. Há uma proposta, e aí nós vamos avaliar bem. Estou conversando com todo mundo, depois eu vou conversar também com as associações. Qual é a ideia e qual é a proposta, né? A proposta é transferir a gestão do Fundo Constitucional para o GDF. Porque o GDF, com isso, não precisa, toda vez que tiver alguma coisa aqui do DF, ter que encaminhar para o Congresso. É o único estado, né? O DF é o único que agora depende de tudo, depende do governo federal. Então nós estamos trabalhando isso. Agora, não podemos correr nenhum risco, né? Eu estou analisando ponto por ponto, mas o que nós estamos discutindo? Primeiro, essa PEC, ela resolve a questão dessas interpretações equivocadas do Tribunal de Contas. Então, por exemplo, o imposto de renda em todos os estados e municípios, a questão do Fundo de Participação de Estado e Município, o imposto é do Estado. No caso do Fundo Constitucional, o Tribunal de Contas estava criando caso. E se prevalecesse a interpretação do Tribunal de Contas, nós perderíamos 700 milhões por ano, 700 milhões por ano, e ainda teríamos que pagar 10 bilhões do passado. Então nós estamos resolvendo isso, né, para não ter dúvida de interpretação. Estamos resolvendo a questão que o fundo é do DF. Hoje, vocês sabem disso, né, quando você não executa qualquer coisa do fundo, ele fica no Tesouro. Então nós já perdemos mais de 1 bilhão de governos que não conseguiram executar a licitação, faz o processo, não termina, não consegue empenhar, perde o recurso. Então também nessa PEC nós estamos trabalhando, né, para que não ocorra mais isso, que o fundo é do DF, executou não, ele permanece no DF, no ano seguinte você executa. Então estamos resolvendo essa questão. Tem também dúvidas
com relação a aposentados e pensionistas, educação e saúde. Nós estamos pegando todos esses. Tinha sido feita uma comissão, agora estamos analisando cada item desse. Mas, evidentemente que quando você passa para o DF, deixa de ser o Fundo Constitucional, né, da União. Hoje, como é que funciona? O fundo é da União, do Tesouro, inclusive a correção é pela receita corrente líquida, né? E, evidentemente, se passar isso para o DF, tem que ver uma outra fórmula. Então, eu estou analisando ponto a ponto. Na primeira proposta que eu vi, que eu recebi, que a gente está discutindo, né, deve ter tido alguns erros aí de cálculo, nós já apuramos isso, estamos discutindo ainda, né? Nós não podemos perder, ninguém quer ganhar nada a mais do que estamos fazendo, mas também não podemos perder nada. Então, nós temos que ter esse cuidado e ter o cuidado também, né, como é que vai funcionar daqui para frente a questão, né, desse fundo. Nós não podemos perder, né, essa garantia de que ele será corrigido. Está vindo aí a reforma tributária, então tem que dar uma olhada para a gente não fazer besteira. Mas uma das coisas que nós tínhamos definido é, primeiro, que deste recurso, 60% tem que ser aplicado em segurança pública. E nunca foi isso. Quando começou o fundo era 49% para segurança e o restante era saúde e educação. Então, nessa proposta, hoje não está nem 60% também, está 50%, 52%, alguma coisa assim. Mas nessa proposta que está sendo encaminhada, 60% é para segurança pública, dos quais 95% disso é para pagamento de pessoal. E, no mínimo, 1% tem que ir para investimento, pelo menos 1%. Não dá para ficar, né, 100% com o pessoal. Tem que também fazer a aplicação em, no mínimo, 1%, pode ser mais um pouco, em investimento. Até porque agora tem tecnologia, tem uma série de coisas. Então, esse é o debate que nós estamos fazendo, que é fundamental. E depois eu vou chamar aqui todas as associações. Ninguém vai apresentar nada e concordar com nada. Se todo mundo aqui do DF, lógico, uma análise técnica direitinho, para a gente não correr risco nenhum. Então, antes de apresentar, antes de concordar com qualquer coisa, faço questão de cada associação, né, assinar isso, concordando, para não ter problema. Não quero depois, lá na frente, pois é, aconteceu isso e tal. Então, quero todo mundo participando para não ter nenhum problema. Então, segurança pública do DF, né, vamos resolver na terça-feira que vem. Comissão Mista do Orçamento às 14 horas. Acho que não teremos dificuldade na aprovação. Já conversei com muita gente. E já conversei também com o presidente. Já está na pauta. Não está na pauta porque não está aprovado. Mas na convocação para terça-feira, o objetivo é botar os vetos. Na sequência, os PLNs. O nosso 001 e o 234 que o governo mandou. Que é essa questão do orçamento. Então, morreu o assunto. Bem, agora vamos falar aqui com as Forças Armadas. O PL, né, que é o 1645, que foi transformado em lei, já é lei, acho que é 13.954. A gente fica um pouco meio chateado porque não essa até é o nome da lei, mas é essa daí. Bem, recebi 500 mil mensagens, WhatsApp, né? Não consigo nem ler mais, nem e-mail, mas foi o que eu disse aqui na última quinta-feira. E hoje eu traria notícia para vocês com relação à questão do compromisso do governo de nos reunirmos em janeiro, que não aconteceu até hoje. Pois bem, falei aqui do problema do Rogério Marinho, que era quem estava conduzindo isso junto com o general Ramos, não é? Ele teve um problema lá do INSS, depois mudou para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, quem não viu pode ver nas minhas redes sociais. Ontem, no Senado, antes da reunião do Congresso, teve uma reunião do Senado. Então, no finalzinho da reunião, eu cheguei da reunião do Senado, lá no plenário, e fiz uma cobrança. Quem não viu, vale a pena ver. Falei para o presidente Davi Alcolumbre: Davi, Vossa Excelência participou do acordo. O líder do governo, Fernando Bezerra, tem discurso dele, tem vídeo, que eu também já passei, tá aí
nas redes sociais. Tem um vídeo do líder do governo deixando claro, olha, nós estamos aprovando o projeto aqui, mas o compromisso com o senador Isalci, que em janeiro nós, o governo, vai se reunir numa comissão para discutir essas distorções, etc. Então, mostrei para o presidente Davi esse vídeo do Fernando e cobrei dele ontem. Presidente, já conversei com o general Ramos algumas vezes, estou cobrando aqui, quero que Vossa Excelência cobre também o compromisso. Compromisso não se discute, acordo é para cumprir. Então, peço que Vossa Excelência cobre isso do general Ramos e do governo, não é? Essa reunião. Eu tenho uma live, agora não falei live não, eu falei que eu tenho uma reunião com algumas lideranças desse movimento. Tem vários militares querendo fazer mobilização, vir para Brasília, não é? As esposas de militares, encontro com várias aqui todo dia, que querem fazer algum movimento. Eu estou segurando. Então, cobre do general Ramos e tal. Mandei mensagem ao general Ramos no domingo. General, como falei com o senhor semana passada, nós precisamos dessa reunião. Aí ele me respondeu, senador, está acompanhando aí as dificuldades, nós temos essa questão do orçamento aí, o veto 52. Eu falei assim, general, problema nós vamos ter toda semana. Já tivemos INSS, Rogério mudou, papapá. Então, tem que marcar. Por favor, marque essa reunião, né? Eu tenho essa reunião quinta-feira, 19 horas, preciso que o senhor resolva isso. Bem, no discurso também eu falei, até 19 horas da quinta-feira eu tenho que resolver isso. Bem, cadê meu celular? Eu recebi, agora vou mostrar, porque para não ter dúvida, eu não preciso mostrar não, mas eu quero mostrar, né? Porque eu não quero também deixar dúvidas aqui. Olha aqui, não sei se dá para pegar, viu, Renato? Mas quero mostrar aqui no meu WhatsApp as ligações aqui, Dá para ver? Olha aqui, o general Ramos me ligou às 17 horas e 53 minutos. General Ramos aqui, não atende, tá vermelho. Quando é vermelho é porque você não atendeu. Mas ele ligou no fixo, logo em seguida, quando ele conseguiu falar comigo, que eu estava numa reunião, aí ele ligou aqui no gabinete, no fixo, e falou comigo. Ele me disse, estou dizendo para vocês exatamente o que ele me disse. Senador Isalci, fiquei de dar o retorno, estou dando o retorno antes das 19 horas. O que está acontecendo? Entrou agora na Casa Civil o general Braga Neto, né? Que é o Walter Souza Braga Neto. O general Braga Neto é o novo ministro da Casa Civil, é general. O general Ramos, nós estamos falando, é o Luiz Eduardo Ramos, é o ministro também, não é? Da articulação, de relações institucionais, que é o ministro que faz esse meio de campo com o Congresso Nacional. E tem o ministro da Defesa, que é o ministro general Fernando Azevedo. Então, esses três generais é que comandam esse processo todo. E, evidentemente, com a economia e governo. Bem, o que ele me garantiu agora no telefone? Que amanhã ele vai reunir com o Braga Neto, que é o general da Casa Civil que assumiu agora, Braga Neto, que ele não conhece os detalhes. Ele vai fazer uma reunião só ele, Ministério da Defesa e o general Ramos. Então, os três generais e o pessoal da economia. E amanhã eles vão fazer internamente essa reunião e vai me chamar na terça-feira. Então ele vai fazer essa reunião interna amanhã e ele me disse que na terça-feira não é para a gente conversar, né, bater papo. Amanhã ele já vai preparar o que já é possível apresentar para essa reunião de terça-feira. Então terça-feira, né, provavelmente vai ser à tarde, porque de manhã, né, a gente ainda tem a questão da CMO, mas não se preocupe, eu tenho a CPI, né, que a gente trabalha, mas se for o caso, eu dou um jeito. Essa reunião para mim hoje é prioridade. Mas o general Ramos, que na terça-feira, sem prorrogação,
eles farão essa outra reunião, a segunda reunião comigo, e eu já disse a ele que vou levar um assessor, né? Naquela reunião das entidades todas aqui, veio um advogado que também é militar, mas que entende de tudo isso aí, acho que é Adão o nome dele, se não me engano, está em Brasília. E eu disse a ele, olha, eu estou levando um advogado, não é movimento, é um advogado que é militar, que conhece tudo isso aí, porque na hora da reunião vocês vão querer falar algumas coisas comigo que eu não sei de detalhes. Eu já sou quase que, não vou dizer que sou doutor ainda, mas sou um pós-graduado já nos assuntos das Forças Armadas. Mas eu vou levar junto esse militar advogado, exatamente para me acompanhar, porque qualquer coisinha ele sabe, vai me ajudar a fazer o contraponto. Então, achei justo e prudente, né, que haja essa reunião amanhã entre eles, para na terça-feira eles já terem alguma coisa para me falar, porque não adianta também chegar na terça e fazer todo, né, uma ladainha de reclamação. Então, eu iria, sinceramente, né, se não tivesse me dado a resposta agora, eu iria fazer o que eu disse aqui para a Ivone, para todas as pessoas que estiveram comigo essa semana, né? Nós iríamos fazer um movimento também. Não tá famoso aí os movimentos aí de rua, não sei das quantas? Então, nada mais justo que fazer também um movimento aqui em Brasília para mostrar, né, que nós estamos preocupados, não é? Não só com isso, mas também a cumprir acordo. Acordo, né? Eu aprendi com meu pai, né? Era no fio do bigode. Ninguém é obrigado a fazer acordo, mas fez, tem que cumprir, pô. Tem nem que discutir. Óbvio que não houve nenhuma promessa de resolver todos os problemas. Mas o que ficou claro para mim no dia, eu tenho isso gravado na mente e no celular, né? Algumas coisas poderiam ser feitas por decreto. Eu já adiantei para eles, olha, lembra daquele dia lá no Palácio com o Rogério Marinho, secretário de governo, etc., e vocês? Foi dito que algumas coisas poderiam ser feitas por decreto. O que não fosse possível por decreto e que fosse de acordo com o governo, encaminharia um projeto de lei para ajustar. Então, estou dizendo para vocês, evidente que eu não vou incentivar ninguém a fazer nenhum movimento até terça-feira, né? Então, vamos dar o tempo amanhã para essa reunião deles, né? Que o general Ramos pediu, e na terça ele me garantiu que não irá prorrogar, e na terça-feira fará essa reunião, a primeira reunião da comissão com a minha presença. Então, só tenho que dizer, vamos aguardar, né? Quem aguardou até hoje, março, né? Mais 3, 4 dias não vai fazer muita diferença. Então, vamos aguardar na terça-feira essa primeira reunião. E vou levar um militar aí, advogado, que entenda de tudo isso aí, que tem especialista nisso. Então, terça-feira, logicamente que na quarta e na quinta que eu tenho a live, a gente vai dar os detalhes, tudo isso, né? Mas, lógico, eu tendo já algumas posições, posso até já antecipar, né, na quarta, depois da reunião, já posso falar alguma coisa. Mas com certeza na próxima quinta nós vamos então detalhar o que aconteceu na reunião. Combinado? Tem alguma pergunta? Eu já respondi quase todas. Pois é, então vamos. Mas tem muito gente agradecendo. De marcar uma reunião de governo General Ramos, juntamente com essa equipe de graduados que apresentou essa proposta de resolver essas distorções através de um decreto que está em suas mãos. Pois é, então essa reunião não é reunião de manifestação, é reunião técnica. Então, evidente que quando também foi combinado lá atrás, era uma reunião do executivo, mas que eles abririam espaço para que eu participasse, como representante, como inclusive representante do Senado, e quem, né, retirou as emendas com esse compromisso. Mas hoje eu disse para o general Ramos, ele me perguntou, ele disse assim, olha, o pessoal vem das associações, porque não foi isso combinado. Eu disse, não se preocupe, eu estarei presente, só vou levar um assessor que eu tenho, que é militar e advogado, que conhece tudo, né? E esteve com a gente aqui em janeiro, né? Acho que é Adão, né? E tem um Adão e tem um outro, mas de qualquer forma eu vou levar um junto comigo para participar disso. E aí vamos discutir.
Aliás, eles já pediram essa reunião, eles vão fazer essa reunião amanhã interna, entre eles amanhã, já deve ser para já dizer algumas coisas, o que é possível fazer por decreto, o que não é. Então vamos aguardar terça-feira. Mas nessa reunião irá apenas eu e mais um militar aí da reserva, advogado. Falou, senador, na segunda a equipe do Rio de Janeiro vai estar em Brasília. Se o senhor precisar, já estaremos aí. Pois é, Cibele. A Cibele esteve aqui já com a gente, né? Então, Cibele, eu falei com o general Ramos hoje, nós vamos levar um. E alguém que esteve comigo aqui junto com você lá, que eu não me lembro, acho que é o Adão, né? O Adão, e teve um advogado, não sei se é o mesmo, mas um nós vamos levar. E alguém que entenda, que é. O Adão é que acho que trouxe a solução, a proposta de solução, mas eu sei que tanto o Adão quanto esse advogado que esteve comigo ontem também, mas esteve aqui em janeiro, também entende todos os problemas que a gente está falando aqui, da questão da invalidez, questão do sargento, a questão do QESA, tem uma série de... O que não falta, aeronáutica, aquele concurso que fizeram, disseram que não, concurso, que não era concurso, tudo isso nós vamos levar para a reunião. Né? Então, viu, Cibele? Logo você vai saber o que está acontecendo. Aí a Monique Vitelli fala, tem pensionistas pensando até em suicídio, temos família, tenham compaixão. A Fátima Gonçalves, boa noite, senador. Não esqueça dos graduados. Meu marido teve o salário reduzido por ser sargento do quadro especial, por covardia da Marinha, dos generais e do presidente que assinou essa covardia. Mas espero que a gente possa contornar e resolver pelo menos, né, de imediato o que é possível fazer por decreto. Espero que aconteça isso, que foi falado isso na primeira reunião, e que a gente possa amenizar esse... Eu estou acompanhando e sei os problemas. Comentários, o Eduardo Henrique, o general vai ficar adiando, quando foi para aumentar o salário dele tinha condição mas isso aí já foi resolvido, então já está decidido, é terça-feira, então é só se tiver alguma... tem muitos comentários. Vamos lá as perguntas aí. Tem uma pergunta aqui do Renato Torres, mas é com relação aos 28,86%. Alguma previsão? O senhor poderia confirmar se há alguma evolução nessa matéria? Olha, deixa eu dizer para você, a questão dos 28 é uma luta antiga. O que aconteceu, para quem não acompanha, né? Todos os civis receberam, eu fui juiz do tribunal, eu lembro, né? Todas as pessoas que entraram na justiça, questão do plano econômico, né? Receberam. As Forças Armadas, eles orientaram para todos os militares, né? No sentido de fazer com que eles não entrassem na justiça. Lógico, alguns entraram. E aqueles que entraram, receberam. Até porque a própria AGU, que é a Advocacia Geral da União, que cuida realmente dos interesses da União, a coisa era tão tranquila que a própria AGU soltou uma jurisprudência, no sentido de que, porque no rito normal, eles são obrigados a recorrer de ofício qualquer ação. Mas quando chega num ponto, como aconteceu dos 28 e 86 das Forças Armadas, a AGU fez, não é, uma jurisprudência no sentido que, não tem como ganhar, total. Só que eu fui militar, eu fui R2, eu sei como é que é. Militar cumpre, né, as ordens. Então, mesmo que não tenha escrito nada, não tem lei, não tem nada, o comando falou, o general falou, o coronel falou, o superior falou, está falado. Então, o que aconteceu? Grande parte, a maioria dos militares não receberam os 28. Só que foi prescrito. A lei estabelece um prazo para você entrar na justiça. Quem não entrou, não entra mais, né? Igual aquela música, né? Como é que é? Beijou, como é que é? Quem beijou, quem não beijou, não beija mais, né? Mais ou menos isso. Então, os 28, quem não entrou na justiça não recebe mais. Lá na Câmara, na Comissão de Defesa Nacional, Relações Exteriores e Defesa Nacional, inclusive o nosso presidente era membro quando eu fui deputado lá, eu criei uma subcomissão para tratar da questão dos militares. E lá sempre houve a defesa de pagar. Só que na época, já em 2011, 2012, na época que a gente criou isso aí, já era em torno de 5 bilhões. Isso hoje, provavelmente, vai estar pelo menos uns 6, 7 bilhões. Lógico,
né? Eu sempre defendi, o meu discurso sempre foi esse. Estive lá com os ministros da Defesa todos, Amorim, depois lá com o Nelson, né? O Nelson Jobim, uma série de ministros, né? Com esses ministros todos. E sempre disse para eles, olha, não é questão legal, é questão moral. Como é que você orienta para ninguém entrar na justiça? Os que entram ganham, e quem não entrou, que seguiu a ordem, né, obedeceu às ordens, não recebe. Então, é uma dívida, eu acho, moral que o Estado tem com os militares. Lógico, dificilmente, nesse momento de crise que está aí, essa confusão toda, dificilmente o Ministério da Economia, Defesa vão autorizar qualquer pagamento agora. Mas existe precatório, né? Eu sei o seguinte, que moralmente, não vou dizer legalmente porque já está prescrito, mas moralmente o Estado deve a esses militares esses 28,86. Então espero que um dia, né, principalmente agora sob a liderança do presidente Bolsonaro, que ele dê uma olhada nisso, e vou colocar isso na reunião, nem que não seja agora, mas que pague precatório para pagar não sei quantos anos, mas que reconheça realmente que não tem lógica. Todo mundo do Brasil todo que entrou na justiça, os militares ganharam, os civis todos ganharam, todos receberam, e só ficar os militares que seguiram ordem não receber. Então, não esquecemos disso, mas não vai sair agora, com certeza, mas alguma coisa eu vou levantar para criar uma expectativa pelo menos disso. O que mais que tem aí? Aí tem uma aqui que o Alexandre chegou agora e perguntou qual a resposta do governo quanto à usurpação do direito adquirido no tempo de serviço e pagamento de certificado do adicional. Pois é, isso aí na prática, essa lei que foi aprovada, ela foi criada exatamente também para incentivar os novos integrantes das Forças Armadas a ter uma carreira mais acessível e mais interessante, né? Para que as pessoas pudessem se qualificar mais e à medida que fosse se qualificando e recebendo, né? Então, não sei, vamos discutir. Tem vários assuntos que eu já relacionei, né, para a gente levar para essa reunião. Vamos ver o que vai possível fazer. Quem vai com a gente, né? Tá aqui o Davi, advogado do Davi. Eu não sei se é o Davi, se é o Adão. Vou levar um, né? O Adão foi o que me entregou realmente a proposta, uma proposta que resolvia o problema de todo mundo. É que eu disse aqui, né? Na prática, nós tínhamos aqui uma lei das Forças Armadas e aí veio uma pressão do Brasil todo para incluir a PM e bombeiro. Qual era o objetivo da PM e bombeiro para entrar no projeto? Conquistar o sonho da maioria deles, que era paridade e integralidade, ou seja, que reserva e ativa fosse o mesmo salário, né? Paridade e integralidade. Os militares conseguiram, a Polícia Militar e Bombeiro conseguiram isso. Tanto é que Brasília já tinha conquistado isso antes. E aí os PMs e bombeiros conquistaram e as Forças Armadas que tinham isso acabaram perdendo. E está aí a prova, né, que é exatamente esse questionamento que estão fazendo. Quem foi para a reserva recentemente, antes da aprovação da lei, perdeu muito com isso, né? Então, tem mais algum, não? Não, só comentário, pessoal falando. Ivone, tudo bem? Estou aqui com a Ivone, né? Então, viu, Ivone, nós marcamos, não sei se você ouviu, terça-feira nós estaremos lá nessa comissão. Então eu quero aqui agradecer mais uma vez, dizer a vocês, né? Qualquer dúvida tem lá nas redes sociais nossas, né? No Facebook, no Twitter, no Instagram, tem o nosso site também, www.exalci.com.br, né? Que vocês vão estar diariamente atualizados com esse tema. Vamos continuar alimentando a esperança, né, de poder contornar essa situação, mas pelo menos eu estava preocupado de não ter nenhuma sinalização hoje, mas às 17h53, vocês viram aqui, né, houve a resposta, né? Então agradeço mais uma vez aí a participação de vocês e até quinta-feira com mais uma live aqui. E lembrando, terça-feira a partir das 18 horas nas redes, né, o nosso podcast sobre um tema importante da semana. Um abraço para vocês. É isso?